Vamos então ler esse texto aqui que Paulo escreveu aos moradores da cidade de Éfeso, aos cristãos de Efésios. No capítulo 6, no versículo 10 está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. É no Senhor que eu e você nos fortalecemos. E na força do seu poder, é na palavra dele que nós encontramos força e poder. Revestivos, vista-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O projeto do diabo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha. Ele anda lançando, é um laço para prender o meu pé, uma arapuca para me prender, mas quando eu conheço a verdade, essa verdade me coloca em liberdade. Eu não caio mais nos enganos dele. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é uma luta natural, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Todos nós, querendo ou não, passaremos por dias maus. Um dia onde virá uma tentação muito severa do inimigo contra as nossas vidas. Um dia que seremos provados pelo próprio Senhor, e isso é bênção para as nossas vidas. Qualquer dia desse nós vamos falar sobre a diferença, e é uma diferença absurda e oposta de provação que vem de Deus e tentação que vem do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, agora ele vem falando desses equipamentos de proteção individual, EPI espiritual para você e para mim. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir é amarrar, é atar algo a si, é amarrar um cinto a si, ao seu próprio corpo. Então ele está falando o quê? Amarra a verdade na sua vida. Não é uma verdade simplesmente de não falar mentira. Isso talvez não seja tão difícil. Eu conheço pessoas que nem conhecem a palavra de Deus e só falam a verdade. E também conheço, infelizmente, pessoas que conhecem bastante da palavra de Deus, mas que não, na boca, às vezes, nós não encontramos somente a verdade. Não é uma verdade natural, é uma verdade espiritual. Gruda no teu corpo, amarra no teu corpo a verdade. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e sereis salvos, e vivereis livres. É isso que Paulo está falando. Eu e você precisamos atar a verdade, a palavra de Deus às nossas vidas. E a palavra de Deus grudada em mim, a palavra de Deus amarrada em mim, ela vai me levar num nível diferente de liberdade, num nível diferente, numa condição nova de vida, onde eu não vou ser preso, não vou cair nas ciladas do inimigo. Aonde houver engano, aonde houver mentira do inimigo, a verdade vai descortinar isso para mim. Amém? Diz aqui: cingir com a verdade e vestir com a couraça da justiça. Essa palavra couraça é como se fosse um colete para proteger aqui o peito, o tórax. A justiça não é a justiça natural do homem. Eu sou justo, eu sou honesto, eu sou correto. Não é simplesmente essa justiça. Essa justiça não precisa de Jesus. Essa justiça não é essa justiça que Jesus está falando aqui. Eu preciso ter no meu coração a justiça de Jesus. Entender que Jesus se fez justo por mim. Que Jesus me tornou justo através da morte e ressurreição dele. Quando eu aceito a justiça de Jesus por mim, eu me torno justo diante de Deus. Eu me torno aceitável diante de Deus. Eu me torno o quê? É um réu que estava sendo julgado. Jesus se fez justiça por mim no meu lugar. E eu me tornei agora livre, sem condenação alguma. Amém? No versículo 15, mais um equipamento de proteção individual e espiritual. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Talvez você seja uma pessoa muito preparada em várias áreas. Talvez você tenha um conhecimento muito grande. Talvez você seja um excelente mecânico. Você é preparado na mecânica. Você é um médico. Você conhece a medicina. Você é um advogado. Você conhece de lei. Você é uma excelente esposa, mãe, marido, pai. Mas os meus pés, eles não podem estar preparados apenas para o mundo natural. Eu preciso preparar os meus pés, eu preciso calçar os meus pés com a preparação do Evangelho. Você conhece o Evangelho? Porque se você conhecer o Evangelho, você estiver calçado com esses sapatos espirituais, com essa botina espiritual, você vai pisar sobre serpentes e escorpiões e nenhum dano vai te causar.
Deixa eu dizer algo para você. Para uma pessoa, para um filho de Deus, que nasceu de novo, que é batizado nas águas, que está vestido com toda a armadura de Deus, não existe retaliação. Tem muitas pessoas que têm medo de fazer a obra de Deus. Ah, não vou fazer isso não, pastor, que senão o diabo vai se levantar contra mim. Eu sempre falo uma coisa, o diabo ele nunca sentou, ele nunca está parado. Ele está andando, ele está procurando uma brecha. Se ele encontrar uma brecha na minha vida, que eu não estiver usando algum item desse equipamento, dessa armadura espiritual, ele vai conseguir me atingir. Mas se eu estiver usando, se eu estiver, vivendo de acordo com a verdade, se eu estiver com a justiça de Jesus no meu coração, nesse caso aqui, estiver com meus pés preparados, com o Evangelho, calçados com a preparação do Evangelho, como é que ele me pega? Como é que ele vai ferir o meu pé? Você está entendendo como é que funciona? Olha aqui o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é a fé? A fé é ler a palavra de Deus, crer nessa palavra e praticar. Quando eu pratico a palavra de Deus, como é que o inimigo vai atingir minha vida? Esse é o escudo da fé. Eu me protejo das coisas do inimigo, dos dardos, dos pensamentos, das investidas do inimigo, praticando a palavra de Deus. Eu sempre falo, não existe fé passiva, só existe fé ativa. Não existe fé que fica sentado esperando as coisas caírem do céu. O que era para vir do céu, para a tua vida, já veio, Jesus. Quando Jesus voltou, veio o Espírito Santo, e veio a palavra, e veio a revelação da palavra. Não ficou faltando nada. Agora está na sua mão, na minha mão, nós colocarmos esse evangelho em prática em nossas vidas. Amém? Olha o que está escrito aqui no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Tem muitas pessoas que estão praticando a palavra de Deus para serem salvas. Meu irmão, não é pela prática da palavra de Deus que eu vou ser salvo. Eu sou salvo, eu fui salvo há 12 anos atrás. Eu não serei salvo o dia que eu morrer. Eu fui salvo o dia que Jesus entrou na minha vida, porque eu passei a fazer parte da família de Deus, eu entreguei minha vida para Ele. Jesus é o Senhor, ou seja, Ele é o dono da minha vida, Ele é o meu Salvador. Eu não baseio mais a minha salvação nas minhas boas obras, na minha justiça, na minha verdade, na minha honestidade. A minha salvação está baseada única e exclusivamente em Jesus Cristo, na obra salvadora e redentora dEle por mim. Por isso eu preciso estar com o capacete da salvação na minha cabeça todos os dias. Por que isso? Porque quando vier um dardo inflamado do maligno, quando vier um pensamento, não, você não é salvo não. Não, eu estou com o capacete da salvação. A minha cabeça, a minha mente, ela está guardada. Ela está salva de todos esses dardos inflamados. Amém? É assim que funciona. Diz mais aqui, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Às vezes eu brinco lá na igreja, eu falo, o Espírito, eu tenho dado, qual o tamanho da espada que eu tenho dado para o Espírito guerrear a meu favor? Será que eu tenho dado um canivetinho para ele? Será que eu tenho dado uma faquinha desse tamanho? Aqui está falando que é uma espada. Uma espada que o Espírito Santo, ele quer usar a teu favor, a meu favor. Como é que eu aumento? Vamos entender assim, como é que eu aumento essa espada? Como que essa espada ela vai crescer? Quanto mais palavra eu tiver, quanto mais conhecimento da palavra eu tiver, mais o Espírito Santo tem condições de agir na minha vida e através da minha vida. Quanto que você tem da palavra? Quanto que você conhece da verdade? Quanto que você pratica dessa palavra? Quanto mais você conhecer e praticar, maior será a espada. Quanto maior a espada, mais de longe. Pensa, brigar com uma pessoa e ela tem um canivete. A briga é quase que no tapa, no braço. Mas se tiver uma espada de uns 2 metros, o inimigo fica mais longe, não fica? Não fica? A distância fica maior, não é verdade? É isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Manter o inimigo longe, manter o inimigo afastado. Aumentar a distância dele para você. Versículo 18 diz assim, e também com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo termina falando completando essa armadura, falando sobre oração e intercessão. Ele falando sobre oração, com toda oração e súplica, é a sua súplica, é a sua conversa com Deus, são os seus pedidos, são as suas petições diante de Deus. Mas ele fala algo aqui maravilhoso também, orando em todo tempo no Espírito. Qualquer dia desse nós vamos fazer um programa só a respeito
dos benefícios da oração em línguas para edificação pessoal. Você e eu, nós podemos, você que nasceu de novo, que foi batizado no Espírito Santo, você não só pode, como você deve, orar em todo o tempo no Espírito. Passar momentos, horas orando, simplesmente orando em línguas. Pastor, mas eu não estou entendendo isso. Daqui uns dias nós vamos fazer um programa, você vai entender perfeitamente. Paulo fala que a oração também é uma arma dessa, é um equipamento dessa armadura, é uma parte dessa armadura. A intercessão, orando pelas pessoas, intercedendo, se colocando no lugar delas, para pedir ao Pai, para pedir a Deus no nome delas. Quantas pessoas você conhece que estão, às vezes machucadas, feridas, estão aí caídas, desanimadas na vida, sem expectativa, sem esperança? A sua intercessão, meu irmão e minha irmã, ela tem um valor maravilhoso. Você pode orar por essas pessoas. Ele fala uma outra palavra aqui que eu gosto também demais da conta. Ele fala o quê? Com toda perseverança. Eu não conheço uma pessoa vitoriosa que não seja perseverante. Eu não conheço uma pessoa, seja até uma pessoa que não conhece Deus, e isso às vezes me deixa assim encabulado. Pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho, que você tem da palavra, mas são pessoas vitoriosas na vida, nessa vida natural, porque têm perseverado, têm passado por cima de tudo e de todos, têm contrariado, como eu falo muitas vezes, contrariado os seus próprios sentimentos, a sua alma, têm falado não, às vezes, para si mesmo, porque tem um objetivo maior na frente, e são vencedores, e conseguem e vencem na vida, porque são perseverantes, são tolerantes, são constantes, são inabaláveis diante das circunstâncias adversas. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Eu gostaria que, interceder por você. Você que está aí, às vezes, meio derrubado na vida aí, moço. Está na hora de levantar. Está na hora de se revestir desses equipamentos de proteção individual. É para você. Essa armadura é para você. Eu visto para mim e você veste para você. E não tem jeito de perder. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida nas tuas mãos nessa hora, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a partir de agora, ele comece a observar a vida dele com outros olhos. Deus, que ele entenda que a vida dele está na mão dele, que o Senhor já fez tudo, o Senhor já pagou até mesmo esse equipamento, essa armadura para ele. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, receba essa disposição para se revestir de toda a armadura de Deus. Passe por cima de você mesmo e se vista, passa por cima de mentira, passa por cima de falta de tempo, passa por cima de qualquer desculpa e se revista dessa armadura. Em o nome de Jesus, se revista dessa armadura e faça diferença aonde quer que você estiver. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana e sábado que vem nós nos encontramos aqui novamente.